Touka é um fazendeiro pervertido que acabou matando o herói sem querer, e por causa disso uma necromante obriga ele a salvar o mundo. E o nome do anime é Yusha Shinda. O anime começa com o protagonista que puxa um Nabus parecendo que estava puxando uma espada. Depois a amiga de infância do prota que se chama Yuna aparece e pergunta o que ele estava fazendo. E ele fala que estava colhendo Nabus. E ela pergunta por que ele estava colocando meia naquele nabo. E o prota fala que qualquer homem que encontra um Nabus que parece uma coxa coloca uma meia nele. Mas a Yuna fala que ele é o único pervertido que faria isso. Yuna fala que queria ser amiga de infância do grande herói, porque na idade deles ele já salvava o mundo. E o prota fala para a Yuna que ela só sabe falar desse grande herói. E o prota também fala que a espada sagrada poderia escolher qualquer um. E o prota fala que o selo que o herói tinha colocado não resistiu por muito tempo, e os demônios estão à solta. Yuna fala que por isso que o herói está viajando para derrotar os demônios. E o prota fala que é óbvio que ele vai limpar a própria sujeira. E o prota fala que não importa o que aconteça com o mundo, o importante é a casa dele e a horta e a Yuna. E ele começa a olhar para as coxas da garota, e a garota dá um chute nele. E ela fica brava e fala que o mundo todo é em perigo e ele pensando nisso. E ela fala que os demônios também podem atacar a vila deles. Mas o prota fala que está preparado e mostra a armadilha que ele fez. Mas a garota fala que aquilo é uma besteira e sai dali. E o prota se pergunta por que ela sempre faz ele de bobo. Depois um demônio aparece na vila e todos começam a correr, mas a Yuna acaba caindo no chão. Quando o prota vê aquilo, ele inventa de assar uma carne para atrair o monstro para a armadilha que ele fez. Mas não dá muito certo e a garota olha para o prota com aquela expressão: você assando carne e eu aqui correndo perigo. E o prota decide bater direto nele, mas o herói aparece, derrotando o demônio. E todos da vila se aproximam e a Yuna agradece ele. E o herói fala para a Yuna que está feliz por ela estar bem, então ela fica feliz por ele lembrar dela. Depois o prota fala que tinha esquecido que o herói tinha salvado a Yuna há 3 anos atrás. Quando o prota vê que a Yuna está toda caidinha pro herói, ele vai até ela, mas ela fala para ele não falar com ela e olha para ele com a cara muito bizarra. Depois o pessoal da vila escuta um barulho muito alto e eles acharam que era um demônio, mas o herói fala que é só a barriga dele. Mas a Yuna chama ele para comer em sua casa, e o prota fica com muita raiva porque ele nunca comeu a comida da Yuna. Depois o herói sente cheiro de churrasco, mas ele acaba caindo na armadilha do prota e morre. E todos falam que irá levar o prota para ser julgado pelo rei, e o prota fala que ele é a vítima porque o herói estava roubando comida. Mas o pessoal da vila começa a jogar pedra nele. Mas o prota fala que ninguém vai acreditar que o herói lendário morreu daquele jeito. E o líder da vila fala que o prota tem razão, ninguém vai acreditar que o herói morreu daquela forma. Mas o prota resolve enterrar o corpo do herói no cemitério da vila. Depois que o prota enterra o herói, ele fala que ele não tem mais parte nisso. E os amigos do prota falam que ele faz parte daquilo sim, e eles chamam o prota de louco. Depois vemos uma garota que estava olhando eles com um binóculo. De manhã o prota acorda e olha para o espelho e percebe que está no corpo do herói. E ele também estava com a cara péssima. Depois disso o prota vai na casa da Yuna. Quando a Yuna vê o prota, ela acha que é o grande herói. E o prota aproveita e pede para ela vestir uma roupa diferente. Só que a garota não aguenta e empurra ele e fala que aquele fedor é de morrer. E um olho do prota cai no chão e a garota chama ele de monstro. E o prota fala que ele é o Touka e a garota fala que o Touka não é um monstro. Então o prota fala que ele tinha acordado assim de manhã e a garota pede para ele provar que é o Touka e ele fala sobre o passado da garota que só ele que sabe. Depois disso a garota bate nele e pergunta como ele se tornou o herói lendário. E o prota fala que parece que a alma dele foi trocada para o corpo do herói, através de alguma magia. Depois eles escutam a garota, que estava quase caindo no buraco que o prota tinha feito. E ela fala que foi ela que colocou a alma do prota no corpo do herói. E o prota pergunta para a garota por que ela colocou ele no corpo do herói, mas a garota pede para eles tirarem ela daquele buraco. E a garota fala que estava querendo ver a reação do prota ao ver que ele estava no corpo do herói. Só que a garota acabou caindo e quase caiu na mesma armadilha que o herói tinha caído.
Depois o Prota fala que não tem tempo para perder com travessura de criança e ele pede para ela voltar ele ao normal. E a garota fala que não é uma travessura, que agora o Prota terá que salvar o mundo como o herói lendário. E a garota fala que quando ela estava viajando com o herói, ele falou para ela se ele perdesse a vida, ele queria que ela colocasse outra pessoa no corpo dele, alguém que ela achasse que poderia salvar o mundo. E por causa que o Prota matou o herói, e quase matou ela também, ela acha que ele tem poder para salvar o mundo. E o Prota fala que eles caíram por conta própria. E a Yuna pega uma bolsa e diz que sempre quis sair em uma aventura. E também para retribuir o favor por causa que o herói tinha salvado ela. Mas o Prota não queria ir, e a garota fala que se ele não for, ela vai aplicar uma pena de morte nele. E a garota mostra um caixão onde está o corpo do Prota verdadeiro, e se quebrar ele, o Prota já era. E por causa disso, o Prota aceita ir com a garota. Depois eles chegam na cidade de Berlum, e a garota fala que aquela cidade é a maior da região. E a garota fala que é ali onde eles vão se preparar para a jornada, mas o Prota não estava feliz. Depois aparecem garotas que acham que o Prota era o herói, então o Prota fala que aquele corpo é perfeito. Depois eles vão em uma loja e a Yuna queria um cajado, então o Prota fala que vai dar para a Yuna. Só que ele não tinha dinheiro para comprar o cajado, então ele pede para as garotas esperar ele lá fora. Depois disso, o Prota aparece com o cajado. Depois o Prota fala que aquele dinheiro que eles têm não vai durar nem uma noite. E o Prota pergunta para a garota se o rei tinha pagado o adiantamento aos 3 anos, e a garota fala que não. E ela fala que ela nunca encontrou com o rei, porque a necromancia é uma magia proibida. E por isso que só as pessoas do grupo sabiam que ela fazia parte do grupo do herói. E mesmo na vila do Prota, ela observava de longe para não causar problemas. E o Prota fala para as garotas deixar com ele que ele vai resolver, mas ele só estava aproveitando da boa vontade das pessoas. E as garotas falam que vão procurar um trabalho na guilda de aventureiros. Depois aparecem 2 garotas pedindo para o Prota ir na loja delas, e elas também falam que ele está fedendo. E o Prota fala para elas que não há chance de se lavar em uma longa jornada, e as garotas pedem para ele se lavar com elas. Só que as garotas nunca viram um herói, então elas pedem para o seu segurança para ver se o Prota é o herói, porque ele tinha falado para elas que ele lutou ao lado do herói uma vez. Depois o homem aparece e fala que o Prota parece mesmo o herói e pergunta se ele lembra da promessa que ele fez, que ele tinha prometido um duelo contra ele. E o Prota pensa, já que ele tem a espada sagrada e o corpo do herói, ele pode vencer aquele duelo em minutos. Quando o Prota usa a espada entorta e ele acaba levando um soco na cara e perdendo o duelo. Depois vemos a Yuna se perguntando onde o Prota estava. Depois a garota aparece com uma missão onde eles teriam que eliminar demônios. Depois aparece Kili, que pergunta para a garota onde está o herói, e a garota fala que ele está morto. Depois o povo da cidade colocou o Prota em um tronco, falando que ele era um impostor e teria que pagar com a vida para servir de exemplo. E o Prota fala que ele é o verdadeiro herói e ele tem a espada sagrada, mas eles falam que aquela espada sagrada é uma réplica. Depois o Kili aparece com as garotas e pede para soltarem o Prota. E ele entrega a espada sagrada verdadeira para o Prota e pede para ele formar uma espada gigante. E o Prota consegue deixar a espada gigante, mas a espada murcha. Depois a Yuna aparece com a missão e pergunta para ele se o Prota conseguir derrotar aqueles demônios, eles acreditariam que ele era o herói. Então o povo da cidade aceita e fala se o Prota conseguir, eles vão acreditar que ele é o herói. Mais tarde o Prota fala que não tem chance dele completar aquela missão, e a Yuna fala que não tinha outra opção. E a garota fala para o Prota que todas as jornadas contêm aprovações. E o Prota pergunta para a garota por que o corpo dele está apodrecendo e por que a espada dele ficou daquele jeito. E a garota fala que o poder mágico do escolhido define a força da espada sagrada. E a garota fala que o Prota precisa de poder mágico para manter o corpo dele de zumbi. Depois a garota pega um cristal mágico e manda o Prota medir o seu poder. Quando o Prota pega o cristal mágico, a garota fala que o poder mágico dele é nível 1, semelhante a de um bebê. E a Yuna também pega o cristal para ver o seu poder mágico, e a garota fala que o poder mágico dela é nível 2. E o Kili fala que aquela situação é muito grave, e ele pede para ele ser o herói. Só que a garota fala que não vai aceitar que o Kili seja o herói, porque o herói lendário deve ser capaz de salvar o mundo. E ela fala que o Prota tem que ser o herói lendário porque ele conseguiu matar o herói. Então o Kili pergunta para a garota se ele conseguir matar o Prota ali, ela vai aceitar que ele seja o herói.
Muito obrigado por assistir, deixa o like e se inscreva-se para eu trazer mais vídeos.